Serviço Público Federal, Ministério da Educação, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, curso de licenciatura em Educação do Campo, Campus Bragança, edital número 02, de 17 de junho de 2022. Processo seletivo especial para ingresso no curso de graduação, licenciatura em Educação do Campo, Ciências Humanas e Sociais, edital número 2, de 17 de maio de 2022. O diretor-geral do Campus Bragança, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, IFPA, nomeado pela portaria número 733, de abril de 2019, Gabinete Reitoria, no uso de suas atribuições legais e regimentares, torna público o presente edital de Processo Seletivo Especial, PSE, para preenchimento de 40 vagas para o curso de Licenciatura em Educação do Campo, Ciências Humanas e Sociais, ofertado pelo IFPA Campus Bragança, com ingresso à turma 2022/2, pelo turno da manhã, na modalidade presencial, que será realizada nas datas e demais condições especificadas no presente edital. Item 1. Das disposições preliminares. Item 1.1. De acordo com as políticas públicas de atendimento da educação básica do campo, é definido como educação do campo aquela que compreende a educação básica em suas etapas de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação profissional técnica de nível médio, integrada com o ensino médio, com a finalidade de atender às populações do campo em suas mais variadas formas de produção da vida, agricultores familiares, extrativistas, pescadores artesanais, ribeirinhos, assentados e acampados da reforma agrária, quilombolas, caiçaras, indígenas e outros povos tradicionais. Diretrizes operacionais da educação do campo. Resolução número 2, 28 de abril de 2008, Programa Nacional de Educação do Campo, PRONACAMPO, documento orientador, Brasília, janeiro de 2013. Item 1.2. Este edital atende à proposta do Ministério da Educação, MEC, conforme estabelecido no item 1.1, para a oferta de uma turma do curso de licenciatura em Educação do Campo, Ciências Humanas e Sociais, por meio de processo seletivo especial, PSE, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, Campus Bragança, incentivando a formação de professores que atuam ou atuarão na educação básica em escolas do campo. A realização, item 1.3, a realização do processo seletivo ficará a cargo de uma comissão designada pela portaria número 216/2019, que terá sob a sua responsabilidade o que concerne a análise documental, planejamento, organização e realização das entrevistas e divulgação dos resultados oficiais relativos a este processo seletivo. Esta comissão de seleção foi constituída pela Direção-Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, IFPA, Campus Bragança. Item 1.4. O processo seletivo especial para o curso de graduação de licenciatura em Educação do Campo, Ciências Humanas e Sociais compreenderá duas fases. A. Primeira fase. Análise documental eliminatória. Consistirá de apreciação comparativa entre a documentação exigida para inscrição, apresentadas neste edital, os documentos comprobatórios anexados pelo candidato e a análise curricular através do histórico escolar. B. Segunda fase. Entrevista classificatória.
consistirá na realização de entrevista com os candidatos aprovados na primeira fase e classificados para esta etapa de acordo com o item 6.2.2.2. Segunda página. Item 1.5. As entrevistas serão realizadas em Bragança, Pará, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, IFPA, Campus Bragança, situado na Rua dos Bragançanos, sem número, bairro Vila Sinhá, CEP 68.600, dígito 000, Bragança, Pará. Item 1.6. As inscrições para o processo seletivo especial serão gratuitas e regidas por este edital, que será executado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, IFPA, Campus Bragança. Item 1.7. Após processo de habilitação de matrícula dos candidatos aprovados e da convocação da lista de espera, caso não se forme turma com no mínimo 20 alunos, o curso estará impedido de iniciar suas atividades e os candidatos terão suas habilitações de matrículas canceladas, devendo o candidato ser previamente comunicado ou comunicada sobre a não formação da turma. Item 1.8. Eventuais mudanças e alterações, após publicação deste edital, serão decididas pela Comissão do Processo Seletivo do Campus Bragança para o curso de licenciatura em Educação do Campo, por meio de errata, respeitada a legislação vigente. Item 2. Das condições de participação. Item 2.1. O processo seletivo especial será destinado à população do campo ou aos sujeitos que possuam vínculo com o campo, que tenham concluído o ensino médio e possam estar enquadrados em, pelo menos, uma das seguintes situações abaixo descritas. A. Professor ou professora em exercício nas escolas do campo da rede pública. B. Profissionais da educação que atuem nos centros de alternância ou em experiências educacionais alternativas de educação do campo ou vinculados a movimentos sociais ou sindicais do campo. C. Profissionais da educação com atuação em programas governamentais que visem a ampliação do acesso à educação básica da população do campo. D. Jovens e adultos moradores dos territórios camponeses. Item 2.1.1. Os candidatos que não se enquadrem no subitem 2.1 terão sua inscrição indeferida. 2.1.2. São consideradas escolas do campo aquelas que têm sua sede em espaço geográfico classificado pelo IBGE como rural, e as escolas que, mesmo tendo sua sede em áreas consideradas urbanas, atendem a população de municípios cuja reprodução social e cultural está majoritariamente vinculada ao trabalho do campo. Parêntese, Decreto número 7.752, artigo 1º, parágrafo 1º, inciso 2º, de 4 de novembro de 2010. Fecha parêntese. Item 2.1.3. Os documentos comprobatórios no item 2.1 estão descritos do item 4.4. Item 3. Das vagas. Item 3.1. Serão oferecidas 40 vagas para o curso de licenciatura em Educação do Campo, Ciências Humanas e Sociais, na modalidade presencial. Os 40 primeiros candidatos classificados serão convocados para matrícula em uma única turma, de regime de alternância, com ingresso, página 3, no segundo semestre de 2022, com aulas no turno da manhã. Item 3.2.
As vagas remanescentes após o período de matrícula da turma serão preenchidas pelos candidatos classificados, conforme a classificação da lista de espera, até a completa efetivação de 40 vagas na turma. Item 3.3. O processo seletivo de que trata este edital adotará reserva de vagas para candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escolas públicas, de acordo com a Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, alterada pela Lei nº 13.409, de 28 de dezembro de 2016, e Portaria Normativa nº 18/2012, do Ministério da Educação, alterada pela Portaria número 09 de 2017. Item 3.4. Não poderão concorrer às vagas reservadas, de acordo com a Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, alterada pela Lei nº 13.409, de 28 de dezembro de 2016, e Portaria Normativa número 18, de 2012, do Ministério da Educação, alterada pela Portaria número 9, de 2017, os candidatos que a. cursaram em algum momento parte do ensino médio em escolas particulares, b. cursaram o ensino médio em escolas comunitárias, confessionais e filantrópicas, por serem caracterizadas instituições privadas de ensino. Abre parêntese. Artigo 20 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB. Fecha parêntese. C. Tenham cursado o ensino médio em escola particular mediante bolsa de ensino integral ou parcial. Item 3.5. As 40 vagas disponibilizadas neste edital foram distribuídas conforme o quadro abaixo. Quadro 1, vagas por modalidade de concorrência. Coluna 1, linha 1. Vagas, Lei número 12.711/2012 e número 13.409/2016. Coluna 1, linha 2, 20. Coluna 2, linha 1, ampla concorrência. Coluna 2, linha 2, 20. Item 3.6. Do total de vagas reservadas, de acordo com a Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, alterada pela Lei nº 13.409, de 28 de dezembro de 2016, e Portaria Normativa número 18 de 2012, do Ministério da Educação, alterada pela Portaria número 9 de 2017. 2 pontos. 77,2% pretos, pardos e indígenas, PPI, e 23,62% por pessoas com deficiência, PCD. Item 3.7. A distribuição de vagas reservadas está disposta no quadro 2. Quadro 2. Distribuição das vagas reservadas de acordo com as leis número 12.711 de 2012 e número 13.409 de 2016, alterada pela Lei número 13.409 de 28 de dezembro de 2016 e Portaria número 18 de 2012 do Ministério da Educação, alterada pela Portaria número 9 de 2017. Coluna 1. AC, 20 vagas. Coluna 2, L1, 6 vagas. Coluna 3, L2, 1 vaga. Coluna 4, L3, 6 vagas. Coluna 5, L4, 1 vaga. Coluna 6, L5, 2 vagas. Coluna 7, L6, 1 vaga. Coluna 8, L7, 2 vagas. Coluna 9, L8, 1 vaga. Página 4.
sendo AC, ampla concorrência, L1, candidatos ou candidatas autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio, e que tenham cursado em escola pública integralmente o ensino médio ou equivalente. L2. Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio, que tenham cursado em escola pública integralmente o ensino médio ou equivalente. L3. Candidatos ou candidatas autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham cursado em escola pública integralmente o ensino médio ou equivalente. L4. Candidatos ou candidatas que tenham cursado em escola pública integralmente o ensino médio ou equivalente. L5. Candidatos ou candidatas com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio, e que tenham cursado em escola pública integralmente o ensino médio ou equivalente. L6. Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio, que tenham cursado em escola pública integralmente o ensino médio ou equivalente. L6. Candidatos ou candidatas com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham cursado em escola pública integralmente o ensino médio ou equivalente. L8. Candidatos com deficiência que, independente da renda, tenham cursado em escola pública integralmente o ensino médio ou equivalente. 3.7.1. Caso no processo de classificação dos candidatos ou após período de habilitação de matrícula, não havendo candidato selecionado em um dos grupos de reserva de vagas do sistema de cotas, a vaga remanescente será destinada conforme ordem de prioridade descrita no quadro abaixo, ou, em último caso, a um candidato aprovado da modalidade de ampla concorrência, de acordo com as regras definidas no artigo 15 da Portaria Normativa número 18 de 2012, MEC, alterada pela Portaria Normativa número 9 de 2017, MEC, conforme ordem de prioridade constante no quadro abaixo. Modalidade de ampla concorrência de vaga, coluna 1. L1. Ordem de prioridade, coluna 2. Primeira coluna, L5. Segunda coluna, L2. Terceira coluna, L6. Quarta coluna, L3. Quinta coluna, L7. Sexta, L4. Sétima, L8. Oitava, AC. Segunda linha da primeira coluna, L2. Ordem de prioridade, primeiro, L6. Segundo, L2. Terceiro, L5. Quarto, L3. Quinto, L7. Sexto, L4. Sétimo, L8. Oitavo, AC. Terceira linha da primeira coluna, L3. Primeiro, L7. Segundo, L4. Terceiro, L8. Quarto, L1. Quinto, L5. Sexto, L2. Sétimo, L6. Oitavo, AC. Quarta linha da primeira coluna, L4. Primeiro, L8. Terceiro, L3. Segundo, L3. Terceiro, L7. Quarto, L1. Quinto, L5. Sexto, L2. Sétimo, L6. Oitavo, AC. Quinta linha da primeira coluna, L5. Primeiro, na ordem de prioridade, L1, segundo, L6, terceiro, L2, quarto, L7, quinto, L3, sexto, L8, sétimo, L4, oitavo, AC. Sexta linha da primeira coluna, L6. Ordem de prioridade, primeiro, L2, segundo, L5, terceiro, L1, quarto, L7, quinto,
L3, sexto L8, sétimo L4, oitavo AC. Sétima linha da primeira coluna, L7. Primeiro L3, terceiro L8, segundo L8, terceiro L4, quarto L5, quinto L1, sexto L6, sétimo L2, oitavo AC. Última linha da primeira coluna, L8. Primeiro L4, terceiro L7, segundo L7, terceiro L3, quarto L5, quinto L1, sexto L6, sétimo L2 e oitavo AC. Página 5. As vagas são preenchidas, item 3.7.2. As vagas não preenchidas por optantes da modalidade L1 serão preenchidas sequencialmente por candidatos optantes da modalidade L5, L2, L6, L3, L7, L4 e L8 e AC. Item 3.7.3. As vagas não preenchidas por optantes da modalidade L2 serão preenchidas sequencialmente por candidatos optantes da modalidade L6, L1, L5, L3, L7, L4, L8 e AC. Item 3.7.4. As vagas não preenchidas por optantes da modalidade L3 serão preenchidas sequencialmente por candidatos ou candidatas optantes da modalidade L7, L4, L8, L1, L5, L2, L6 e AC. Item 3.7.5. As vagas não preenchidas por optantes da modalidade L4 serão preenchidas sequencialmente por candidatos optantes da modalidade L8, L3, L7, L1, L5, L2, L6 e AC. Item 3.7.6. As vagas não preenchidas por optantes da modalidade L5 serão preenchidas sequencialmente por candidatos optantes da modalidade L1, L6, L2, L7, L3, L8, L4 e AC. Item 3.7.7. As vagas não preenchidas por optantes da modalidade L6 serão preenchidas sequencialmente por candidatos ou candidatas optantes da modalidade L2, L5, L1, L7, L3, L8, L4 e AC. Item 3.7.8. As vagas não preenchidas por optantes da modalidade L7 serão preenchidas sequencialmente por candidatos ou candidatas optantes da modalidade L3, L8, L4, L5, L1, L6, L2 e AC. Item 3.7.9. As vagas não preenchidas por optantes da modalidade L8 serão preenchidas sequencialmente por candidatos ou candidatas optantes da modalidade L4, L7, L3, L5, L1, L6, L2 e AC. 3.7.10. Esgotadas as possibilidades de preenchimento das vagas reservadas pela Lei nº 12.711, de 2012, alterada pela Lei nº 13.409, de 2016, estas serão preenchidas por candidatos ou candidatas concorrentes na modalidade de ampla concorrência. Item 3.8. O sistema de cotas segue as orientações da Lei nº 12.711, de 2012, alterada pela Lei nº 13.409, de 2016, que dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio, e do Decreto nº 7.824, de 2012, alterado pelo Decreto nº 9.034, de 2017, e da Portaria Normativa nº 18, de 11/10 de 2012, do Ministério da Educação, alterada pela Portaria Normativa nº 9, de 2017. 3.8.1. Fica estabelecido
que do total de vagas ofertadas por curso e turno e forma de oferta, no mínimo 50% serão reservadas para candidatos ou candidatas egressos de escola pública. Entende-se escola pública a definida no artigo 19, inciso 1, da Lei nº 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Brasileira, como sendo a criada ou incorporada, mantida e administrada pelo poder público. Item 3.8.2. A condição de egresso de escola pública está condicionada à comprovação pelo candidato de que cursou integralmente todas as séries do ensino médio regular, do primeiro ao terceiro ano, ou na educação de jovens e adultos, EJA, ou em curso técnico de nível médio ou equivalente, ensino de segundo grau, em escola pública, não bastando para tanto somente a qualificação, ainda que emitida por uma escola pública. Item 3.8.3. Não serão aceitos como comprovante de egresso de escola pública, conforme definido pela Lei nº 12.711, de 2012, certificado de proficiência obtido com base nas notas do Enem ou no Enseja, ou de exame de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino. Página 6. Item 3.8.4. O candidato ou a candidata que tenha cursado o ensino médio na condição de bolsista parcial ou integral, ou em regime de convênio, em estabelecimento particular de ensino, ou não pertencente ao sistema público de ensino, não poderá concorrer às vagas reservadas pelo sistema de cotas para o curso ofertado neste edital. Item 4. Da inscrição no processo seletivo. Item 4.1. As inscrições para o processo seletivo serão gratuitas e realizadas em conformidade com as datas estabelecidas no cronograma que consta no anexo 1 deste edital. Item 4.2. Serão admitidas somente inscrição presencial do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, IFPA, Campus Bragança, no endereço Rua dos Bragançanos, sem número, Vila Sinhá, Bragança, Pará, CEP 68.600, dígito 000, na sala da Coordenação Pedagógica, bloco administrativo, primeiro piso, conforme cronograma contido neste edital, das 8h30 da manhã às 11h30 da manhã e das 14h30 às 17h30, de segunda a sexta-feira, entregando à comissão do processo seletivo os seguintes documentos: A. Ficha de inscrição, anexo 2, devidamente preenchida. B. Documento oficial de identificação, CPF, título eleitoral e comprovante de votação ou certificação de quitação eleitoral, originais e fotocópias. C. Certificado, diploma de conclusão do ensino médio ou certificado de proficiência obtido com base nas notas do Enem ou do Enseja, ou de exame de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino, para os candidatos ou candidatas que estejam concluindo o ensino médio, se faz necessário declaração que comprove a condição de concluinte. D. Histórico escolar do ensino médio ou documento equivalente. C. Declaração preenchida de que se enquadra em uma das condições especificadas no item 2.1 deste edital, conforme modelo disponível no anexo 4 deste edital. F. Comprovante de que atende ao subitem 2.1. Esses documentos estão descritos no item 4.4. Item 4.2.1. Poderá realizar o procedimento de inscrição pelo candidato ou pela candidata a. O pai ou a mãe, se menor, munido de documento de identidade, original e cópia. B. Responsável legal, se menor,
munido de documento de identidade com foto, original e cópia, e documento legal que comprove a tutela do menor. C. Procurador constituído, munido de documento de identidade com foto, original e cópia, e procuração com poderes específicos para representar o candidato ou a candidata na habilitação de matrícula. Anexo 9. Item 4.2.2. É obrigatório ao candidato ou seu representante comparecer ao campus do IFPA utilizando máscara de proteção contra o novo coronavírus sobre o nariz e a boca e manter o distanciamento social no interior da instituição. Quem se recusar a cumprir ou descumprir essa determinação não poderá adentrar no campus ou será convidado a se retirar e não poderá realizar sua inscrição às vagas ofertadas. Página 6. Item 4.2.3. Caso haja alteração na situação epidemiológica do município de Bragança, a instituição poderá rever a forma de inscrição e utilizar metodologia remota online para assegurar as medidas de prevenção à Covid. Tais ações deverão ser informadas através de errata a ser publicada no endereço: procel.ifpa.edu.br. Item 4.3. No ato da inscrição, o candidato deverá optar por concorrer a uma das categorias de vagas reservadas descritas no subitem 3.7 ou por vagas de ampla concorrência, sendo que esta opção não poderá ser alterada durante o processo seletivo. Item 4.4. No ato da inscrição, o candidato deverá anexar à ficha de inscrição comprovante de que atende integralmente ao que estabelece o subitem 2.1 deste edital, através de um dos documentos a seguir. A. Declaração da direção da escola em que atua para os candidatos que se enquadrem de acordo com o item 2.1a. B. Declaração da instituição, órgão governamental, organização não governamental, sindicato dos trabalhadores rurais ou movimento social que atua para candidatos que se enquadrem de acordo com os itens 2.1b e 2.1c. C. Comprovantes de residência em nome do candidato ou da candidata, dos pais ou do cônjuge, para candidatos ou candidatas que se enquadrem de acordo com os itens 2.1d. Na ausência da conta de luz, serão aceitos também certidão de propriedade do lote, cadastro de imóvel rural, declaração do Sindicato dos Trabalhadores Rurais ou ainda declaração do agente comunitário assinada e carimbada em papel timbrado pela Prefeitura. Quando o comprovante de residência estiver no nome do cônjuge, o candidato ou a candidata deverá apresentar certidão de casamento ou declaração de união estável, registrada em cartório. Item 4.5. É de inteira responsabilidade do candidato preencher corretamente os dados solicitados no formulário de inscrição, assumindo as consequências por quaisquer informações incompatíveis. Item 4.6. O pedido de inscrição implicará a aceitação expressa das condições estabelecidas no presente edital e seus anexos dispostos no site do IFPA, Campus Bragança, das quais não se poderá alegar desconhecimento. Item 4.7. As inscrições realizadas que contemplem todos os requisitos necessários previstos neste edital serão homologadas pela comissão do processo. Item 4.8. A homologação das inscrições consiste da verificação de entrega da documentação protocolada pelo candidato e preenchimento da modalidade de concorrência na ficha de inscrição. Item 4.9. As informações prestadas na documentação de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato. Caso, a qualquer tempo, seja comprovado falsidade nas informações, a inscrição do candidato ou a matrícula do aluno poderá ser cancelada. Item 4.10. A lista de candidatos com as inscrições homologadas será divulgada no site do processo seletivo no endereço http://www.ufpa.br
procel.ifpa.edu.br, vírgula, e nos quadros de aviso no prédio do IFPA, Campus Bragança. Item 4.11. O formulário de inscrição do candidato estará disponível no presente edital, anexo 2. Página 8. Ficha de inscrição disponível no site do processo seletivo no endereço http://procel.ifpa.edu.br/ na sala da Coordenação Pedagógica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, IFPA, Campus Bragança, situado na Rua dos Bragançanos, sem número, bairro Vila Sinhar, CEP 68.600, dígito 000, Bragança, Pará, sendo de responsabilidade exclusiva do candidato a obtenção desse documento, para a efetivação de sua inscrição. Item 4.12. Não serão aceitas inscrições condicionais, extemporânea, por via postal, via fax ou via correio eletrônico. Item 5. Do sistema de cotas para a escola pública. Item 5.1. O sistema de cotas para a escola pública obedece ao estabelecido na Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, alterada pela Lei nº 13.409, de 28 de dezembro de 2016, no Decreto nº 7.824, de 11 de outubro de 2012, alterado pelo Decreto nº 9.034, de 20 de abril de 2017, e na Portaria Normativa nº 18, de 11 de outubro de 2012, alterada pela Portaria Normativa nº 9, de 5 de maio de 2017, do MEC. Item 5.2. Somente poderão concorrer às vagas reservadas pelo sistema de cotas para escolas públicas os candidatos que: a. tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas, em cursos regulares ou no âmbito da modalidade de educação de jovens e adultos. Item 5.2.1. Não poderão concorrer às vagas reservadas ao sistema de cotas para a escola pública os candidatos que tenham, em algum momento, cursado em escolas particulares parte do ensino médio. Item 5.2.2. Considera-se escola pública a instituição de ensino criada ou incorporada, mantida e administrada pelo poder público, nos termos do inciso 1 do artigo 19 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Item 5.3. Para concorrer às vagas destinadas ao sistema de cotas para escolas públicas, o candidato deverá efetuar a sua inscrição conforme procedimentos descritos no item 4 deste edital, optar no ato da inscrição para concorrer pelo sistema de cotas para escolas públicas e ainda comprovar ter cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas, em cursos regulares ou no âmbito da modalidade de educação de jovens e adultos. Item 5.4. Para concorrer às vagas do sistema de cotas para escolas públicas, reservadas aos candidatos com renda familiar bruta igual ou inferior a um salário mínimo e meio per capita, o candidato deverá, ao efetuar a sua inscrição e optar por concorrer a essas vagas e ainda comprovar a percepção de renda familiar bruta mensal igual ou inferior a um salário mínimo e meio per capita. Item 5.4.1. A apuração e a comprovação da renda familiar bruta mensal per capita tomarão por base as informações prestadas e os documentos fornecidos pelo candidato em procedimento de avaliação socioeconômica, disciplinado no anexo 5 deste edital. Item 5.4.2. O candidato poderá ainda comprovar a condição de renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio por meio da comprovação de participação em programas sociais do governo, página 10, do governo federal,
devendo entregar cópia simples de documento de beneficiário que contém o número de identificação social, NIS, atribuído pelo CAD único. A comprovação de renda deve seguir o previsto na Portaria Normativa número 18 de 2012, MEC, alterada pela Portaria Normativa número 9 de 2017, MEC, para os efeitos deste edital. A renda familiar bruta mensal per capita será apurada de acordo com o seguinte procedimento. Primeiro, calcula-se a soma dos rendimentos brutos recebidos por todas as pessoas da família a que pertence o candidato ou a candidata, levando-se em conta, no mínimo, os 3 meses anteriores à data de inscrição do candidato ou da candidata no processo seletivo. Segundo, calcula-se a média aritmética mensal dos rendimentos brutos apurados após a aplicação do disposto no inciso 1º. Inciso 3º. Divide-se o valor apurado após a aplicação do disposto no inciso 2º pelo número de pessoas da família do candidato ou da candidata. Item 5.4.3. No cálculo referido do inciso 1 do subitem 5.4.2, serão computados os rendimentos de qualquer natureza recebidos pelas pessoas da família, a título regular ou eventual, inclusive aqueles provenientes de locação ou de arrendamento de bens móveis e imóveis. Estão excluídos do cálculo de que trata o subitem 5.4.2. Inciso 4. Os valores recebidos a título de: A. Auxílio para alimentação e transporte. B. Diárias e reembolsos de despesas. C. Adiantamentos e antecipações. D. Estornos e compensações referentes a períodos anteriores. E. Indenizações decorrentes de contratos de seguros. F. Indenizações por danos materiais e morais por força de decisão judicial. Inciso 5º. Os rendimentos recebidos no âmbito dos seguintes programas. G. Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. H. Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano. I. Programa Bolsa Família e os programas remanescentes nele unificados. J. Programa Nacional de Inclusão do Jovem, ProJovem. K. Auxílio Emergencial Financeiro e outros programas de transferência de renda destinados à população atingida por desastres, residente em municípios em estado de calamidade pública ou situação de emergência. L. Demais programas de transferência condicionada de renda implementada por estados, Distrito Federal ou municípios. Item 5.5. Sempre que a aplicação dos percentuais para a apuração da reserva de vagas de que trata o item 5 implicarem resultados com casas decimais, será adotado em cada etapa do cálculo o número inteiro, imediatamente superior, obedecendo ao que prevê o parágrafo único do artigo 11 da Portaria Normativa número 18 de 2012 do MEC, alterada pela Portaria Normativa número 9 de 2017 do mesmo Ministério. Página 10. Para fins deste edital, define-se família como a unidade nuclear composta por uma ou mais pessoas, eventualmente ampliada por outras pessoas que contribuam para o rendimento ou tenham suas despesas atendidas por aquela unidade familiar, todas moradoras em um mesmo domicílio. Para os efeitos deste edital, a renda familiar bruta mensal per capita será apurada de acordo com o item 5.4.2. Item 5.7. A habilitação de matrícula do candidato ou da candidata selecionado no processo seletivo para preenchimento das vagas do sistema de cotas está condicionada à apresentação pelo candidato ou pela candidata dos respectivos documentos comprobatórios de sua condição, na forma exigida no item 17.4 e 17.5 deste edital. Item 5.8. Os candidatos concorrentes às vagas reservadas a cotas raciais, aquelas reservadas a autodeclarado preto, pardo ou indígena, serão submetidos
a procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração, a ser realizado por comissão especial de verificação da autodeclaração étnico-racial, que terá como critério para a verificação da autenticidade da autodeclaração racial dos candidatos as características fenotípicas destes, que deverão ser observadas presencialmente pela comissão, cujas decisões motivadas serão adotadas por maioria simples de seus membros. Item 6, do processo de seleção. Item 6.1. A seleção dos candidatos com inscrições homologadas será conduzida através de processo seletivo único. Item 6.2. O processo de seleção dos candidatos, coordenado pela comissão do processo seletivo, será constituído de duas fases descritas a seguir. Item 6.2.1. Primeira fase: análise de documentação e curricular, eliminatória. Item 6.2.1.1. A primeira fase do certame consistirá em análise documental, que ateste o perfil do candidato de acordo com o item 2.1 e sua comprovação conforme o item 4.4. Será eliminado o candidato que não entregar a documentação prevista nos subitens 4.2 e 4.4. Item 6.2.1.2. Para análise curricular serão consideradas as médias anuais das disciplinas de língua portuguesa, matemática e história, constantes no histórico escolar entregue pelo candidato no ato da matrícula. No ato da inscrição. Item 6.2.2. Segunda fase: entrevista classificatória. 6.2.2.1. A entrevista do processo seletivo para o preenchimento das vagas ofertadas para o curso superior de licenciatura em Educação do Campo será realizada somente para os candidatos aprovados e classificados, de acordo com o subitem 6.2.2.2. Item 6.2.2.2. Serão convocados para a entrevista os candidatos aprovados e classificados em até o triplo do quantitativo das vagas, de acordo com o item 3.1, totalizando 120 candidatos. Item 6.2.2.3. As entrevistas serão aplicadas individualmente, com o tempo controlado pelos entrevistadores de até 15 minutos. Item 6.2.2.4. As entrevistas serão realizadas conforme o cronograma no anexo 1 deste edital, com local e horário a serem divulgados no endereço eletrônico http://www.procel.ifpa.edu.br e nos quadros, página 11, e nos quadros de avisos do IFPA Campus Bragança. É de inteira responsabilidade do candidato a verificação das referidas informações. Item 6.2.2.5. A segunda fase será realizada no IFPA Campus Bragança, localizado na Rua dos Bragançanos, sem número, bairro Vila Sinhá, CEP 68.600, dígito 000, Bragança, Pará, por meio de videoconferência com a banca avaliadora. Item 6.2.2.6. O não comparecimento no horário, data e local agendado para a entrevista e divulgado no endereço eletrônico http://www.procel.ifpa.edu.br e nos quadros de avisos do IFPA Campus Bragança, implicará automaticamente na eliminação do candidato deste processo seletivo. Item 6.2.2.7. O candidato deverá comparecer à entrevista com antecedência mínima de 30 minutos antes do horário do início da referida etapa, munido de documento de identificação original com foto e comprovante de inscrição. Somente serão considerados documentos de identificação original para fins deste processo seletivo, ou seja, não será aceita cópias dos documentos de identificação, ainda que autenticada, nem protocolo de documentos. Item 6.2.2.8. É obrigatório ao candidato comparecer ao campus do IFPA
utilizando máscara de proteção contra o novo coronavírus sobre o nariz e a boca, apresentar carteira de vacinação contra a Covid-19 e manter o distanciamento social no interior da instituição. Quem se recusar a cumprir ou descumprir essa determinação não poderá adentrar no campus ou será convidado a se retirar e não poderá realizar sua entrevista. Item 6.2.2.9. São considerados documentos de identificação oficial: carteiras expedidas pelos comandos militares, pelas secretarias de segurança pública, pelos institutos de identificação e pelos corpos de bombeiros militares, carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional, ordens, conselhos, entre outros, passaporte, carteira nacional de habilitação digital ou física, certificado de reservista, carteiras funcionais do Ministério Público, carteira de trabalho e previdência social e carteira nacional de habilitação, somente modelo com foto. Item 6.2.2.10. Não serão aceitos como modelos de identificação certidões de nascimento ou casamento, títulos eleitorais B, C, carteira nacional de habilitação que não contenha foto, D, CPF, E, carteiras de estudante, F, carteiras funcionais sem valor de identidade, G, documentos ilegíveis, não identificáveis e ou danificados, tampouco aqueles onde se lê não alfabetizado ou infantil. Item 6.2.2.11. Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir com clareza a identificação do candidato e sua assinatura. Item 6.2.2.12. O candidato impossibilitado de apresentar, no dia da realização da entrevista, documento original de identificação oficial com foto, constantes no subitem 6.2.2.9 deste edital, por qualquer razão, só poderá realizar a prova quando de posse do registro de ocorrência expedido por órgão competente, onde deverá constar o motivo da não apresentação da identificação. Página 12. Devendo ter sido emitido há, no máximo, 30 dias. Item 6.2.2.13. Só poderão realizar a entrevista os candidatos que tiveram sua inscrição homologada e tiverem sido aprovados na primeira fase, análise de documentação e curricular, em consonância com o estabelecido nos subitens 4.7 e 6.2.1 deste edital. Item 6.2.2.14. O candidato deverá, obrigatoriamente, acessar o endereço eletrônico http://procel.ifpa.edu.br para verificar o seu local de realização da entrevista, por meio de busca individual, devendo, para tanto, informar os dados solicitados. Item 6.2.2.15. Caso haja alteração da situação epidemiológica do município de Bragança, a instituição poderá rever a forma de entrevista e utilizar metodologia remota, online, para assegurar as medidas de prevenção à Covid. Tais ações deverão ser informadas através de errata a ser publicada no endereço procel.ifpa.edu.br. Item 6.2.2.16. O resultado preliminar da entrevista do processo seletivo especial será divulgado na internet, no endereço eletrônico http://procel.ifpa.edu.br/ e nos quadros de aviso do prédio do IFPA Campus Bragança, conforme o cronograma do anexo 1 deste edital. Item 7, da análise curricular. Item 7.1. A média final com a qual o candidato concorrerá será calculada a partir da seguinte fórmula: MLPX mais MMX mais MHX dividido por 3. Para os candidatos que concluíram o ensino médio em etapas, a média calculada
A média será calculada a partir da seguinte fórmula: MLPX mais MMX mais MHX dividido por 2. Aqui nós temos uma tabela, cálculo para candidatos do ensino médio regular. Coluna 1, média de língua portuguesa ou português. MLPX é igual a MLP1 mais MLP2 mais MLP3 dividido por 3. Coluna 2, média de matemática. MMX é igual a MM1 mais MM2 mais MM3 dividido por 3. Média de história. Terceira coluna. MHX é igual a MH1 mais MH2 mais MH3 dividido por 3. Quarta linha da coluna. Média final. Quinta linha da coluna, média final é igual a MLPX mais MMX mais MHX dividido por 3. Quinta linha da coluna, cálculo para candidatos do ensino médio na modalidade EJA. Primeira coluna, média de língua portuguesa ou português, MLPX é igual a MLP1 mais MLP2 dividido por 2. Média de matemática. MMX é igual a MM1 mais MM2 dividido por 2. Na segunda coluna. Agora, na terceira coluna, média de história. MHX é igual a MH1 mais MH2 dividido por 2. Média final. Na última linha da coluna, média final é igual a MLPX mais MMX mais MHX dividido por 3. Item 7.2. Para o processo seletivo será calculada a média aritmética de cada candidato de acordo com a fórmula constante no item 7.1 deste edital, em que MLP1, MLP2 e MLP3 correspondem às Página 13. As médias de língua portuguesa ou português, respectivamente, do primeiro ao terceiro ano do ensino médio. MLPX corresponderá à média geral de língua portuguesa. Item 7.2.1. Para o processo seletivo será calculada a média aritmética de cada candidato de acordo com a fórmula constante no item 7.1 deste edital, em que MM1, MM2 e MM3 corresponde às médias de matemática, respectivamente, do primeiro ao terceiro ano do ensino médio. MMX corresponderá à média geral de matemática. Item 7.2.2. Para o processo seletivo será calculada a média aritmética de cada candidato de acordo com a fórmula constante no item 7.1 deste edital, em que MH1, MH2 e MH3 correspondem às médias de história, respectivamente, do primeiro ao terceiro ano do ensino médio. MHX corresponderá à média geral de história. Item 7.2.3. No caso dos candidatos que concluíram o ensino médio em outro modelo que não seriado anual, exemplo, supletivo, deverá ser inserida uma única média para cada disciplina já especificada. Item 7.2.4. No caso dos candidatos que concluíram o ensino médio em etapas, exemplo, EJA ou ProEJA, deverá ser inserida uma única média das etapas 1 e 2 para cada disciplina já especificada. Item 8 da entrevista. Item 8.1. A nota da entrevista varia entre 0 e 10 pontos e será atribuída respeitando-se as competências estabelecidas no edital 3, no anexo 3 deste edital. Item 2.8.2.
A entrevista será realizada por 3 entrevistadores, que atribuirão uma nota para cada uma das competências avaliadas, dentro dos limites das pontuações estabelecidas no anexo 3 deste edital. Item 8.3. A nota final da entrevista será a soma dos valores atribuídos a cada uma das competências dentro dos limites estabelecidos no anexo 2 deste edital. Item 9. Advertências durante a realização da entrevista. Item 9.1. Não será permitido ao candidato, durante a realização da entrevista, a. Comunicar-se com outro candidato. B. Fazer uso de chapéu, boné, touca ou qualquer tipo de adereço que sobre a cabeça. C. Fazer uso de qualquer tipo de informação extra, advinda de livros, apostilas, manuscritos. D. Fazer uso de aparelhos eletrônicos, tais como walkie-talkie, telefone celular, notebook, tablet, receptor, gravador, máquina fotográfica, computador de qualquer tipo e outros similares que venham comprometer a lisura do processo seletivo. E. Deixar o local da entrevista sem assinar a lista de frequência da sala. F. Não será permitido a quaisquer candidatos o porte de armas de fogo nos locais de entrevista ou de objetos que potencialmente se mostrem aptos a causar ferimentos, salvo o militar das Forças Armadas ou das Polícias Militar, Civil ou Federal, em razão do ofício, que deverá permanecer com a arma desmuniciada sob sua guarda. Nesses casos, o candidato deverá apresentar documento original de identificação oficial com foto e que comprove o vínculo com a corporação. Página 14. Item 9.2. O candidato com cabelos longos deverá prendê-los, deixando suas orelhas à amostra. Item 9.3. O descumprimento no subitem 9.2, alíneas A a F, implicará a eliminação sumária do candidato. Item 10. Das necessidades especiais para a realização das entrevistas. Item 10.1. O candidato com deficiência que necessitar de qualquer tipo de condição especial para a realização da entrevista de seleção deverá solicitá-la no ato, e somente no ato da inscrição, indicando-a claramente na opção da ficha de inscrição, apresentando o requerimento para atendimento especial disponível no anexo 6 deste edital. Item 10.2. O candidato fica ciente que deverá apresentar o laudo médico, original e cópia, emitido por especialista da área de sua necessidade especial, obedecendo aos critérios conforme artigo 39 do Decreto número 3.298, de 20 de dezembro de 1999, com expressa referência ao código correspondente da CID, que justifique o atendimento especial solicitado, conforme prazo estabelecido no anexo 1 do edital. Passado o prazo, a solicitação será indeferida, salvo nos casos de força maior, caso fortuito, a serem avaliados pela Comissão do Processo Seletivo do IFPA Campus Bragança. Item 10.3. A solicitação de condições especiais será analisada por comissão especializada, que obedecerá aos critérios de viabilidade e de razoabilidade para atendimento. Item 10.4. O candidato que necessitar de tempo adicional para a realização da entrevista deverá requerê-lo durante o período de inscrição, conforme cronograma do anexo 1, com justificativa acompanhada de parecer emitido por especialista da área de sua necessidade especial, obedecendo aos critérios, conforme artigo 27 do Decreto número 3.298, de 20 de dezembro de 1999. Item 10.5. O candidato com deficiência que não entregar o requerimento informando sua condição especial será considerado como pessoa sem necessidades especiais. Item 10.6. O candidato com deficiência participará do processo seletivo em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo, avaliação, data, horário e local de realização do exame.
Item 10.7. O candidato que, por motivo de saúde, for hospitalizado, ficando impossibilitado de comparecer ao local do exame de seleção, deverá informar tal impedimento e requerer atendimento especial por escrito à comissão do processo seletivo, no prazo de até 48 horas, antes da entrevista, e apresentar os documentos abaixo. A. Atestado do médico que esteja acompanhando o candidato, autorizando a sua participação no processo seletivo e declarando sua impossibilidade de locomoção. B. Autorizações do hospital para acesso dos fiscais no horário da realização da prova. C. Cópia do documento de identidade, a mesma utilizada na inscrição. D. Cartão de inscrição. Item 10.8. A candidata lactante que necessitar amamentar durante a realização da entrevista, além de solicitar atendimento especial, deverá levar um acompanhante que ficará em sala reservada para essa finalidade e que será responsável pela guarda da criança. O acompanhante deverá ser maior de idade e portar documento original de identificação oficial com foto. A candidata que não levar, página 15, o acompanhante não realizará a entrevista. Não haverá compensação de tempo de prova da candidata em virtude do tempo gasto para a amamentação. Item 11 dos resultados. Item 11.1. Os resultados serão publicados ao final de cada etapa. O candidato terá o prazo para interpor recurso à comissão do processo de seleção, de acordo com o cronograma anexo 1, a partir do horário de divulgações das fases eliminatórias classificatórias. A comissão avaliará o recurso e emitirá parecer, conforme estabelecido no cronograma de seleção. Item 11.2. As avaliações serão efetuadas por bancas de avaliação designadas pela comissão do processo seletivo. Item 12 dos recursos. Item 12.1. Todos os recursos constantes no cronograma estabelecido no anexo 1 deste edital deverão ser encaminhados à comissão do processo seletivo, devidamente fundamentados, e entregues na coordenação de protocolo e gestão de documentos do IFPA Campus Bragança, no horário de 8h30 às 11h30 e de 14h30 às 17h30, no respectivo endereço: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, Campus Bragança, Rua dos Bragançanos, sem número, bairro Vila Sinhá, Bragança, Pará, CEP 68.600, dígito 000. Item 12.2. O resultado preliminar do processo seletivo, após análise dos recursos, se houver, será divulgado na internet, no endereço eletrônico http://procel.ifpa.edu.br/ e nos quadros de aviso no prédio do IFPA Campus Bragança. Item 12.3. Não será aceito recurso via postal, via fax ou correio eletrônico. Item 12.4. Os recursos serão avaliados pela comissão do processo seletivo. Item 13. Da eliminação do candidato. Item 13.1. O candidato será eliminado automaticamente quando: a. Não comparecer para a realização da entrevista. B. Não apresentar no dia da entrevista documento original de identificação oficial com foto, na forma definida no subitem 6.2.2.9 deste edital, ressalvado o disposto no subitem 6.2.2.12 para ter acesso à sala de entrevistas. Item C. Afastar-se da sala de entrevistas durante a realização da mesma, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de um fiscal itinerante, para utilizar o banheiro e ou bebedouro. D. Tentar utilizar meios ilícitos e irregulares para inscrição, realização da entrevista ou matrícula, ou ainda, no momento de realização da entrevista, comunicar-se com outros candidatos visando obtenção de vantagens. Item E. Desrespeitar as normas, os fiscais e outros prepostos designados pela comissão local do processo seletivo.
Item 13.2. O candidato que for apanhado em atitude suspeita, seja ela de fraude ou de outra conduta que afronte a lisura do processo seletivo, será automaticamente eliminado, devendo sofrer as sanções, página 16, previstas em lei. Item 3.3. Comprovada a suspeita que pessoas estranhas inscritas ou não no processo seletivo estejam sendo entrevistadas por outrem, estas serão conduzidas à autoridade policial competente. Deverão sofrer as sanções previstas em lei. Item 13.4. Caso o infrator a que se refere o subitem 13.2 e 13.3 seja aluno do IFPA, este poderá ter sua matrícula cancelada e ser desligado da instituição, bem como sofrer as sanções previstas em lei. Item 13.5. O candidato poderá ser eliminado caso descumpra ou se recuse a cumprir condições previstas no item 9. Item 14. Da nota final no PSE. Item 14.1. Para os candidatos não eliminados, de acordo com as normas deste edital, a nota final no PSE será a somatória da nota obtida da média final calculada, de acordo com o item 7.1, e a nota da entrevista referenciada no item 8.2. Item 14.2. Os candidatos serão ordenados de acordo com os valores decrescentes das notas finais no PSE. Item 14.3. O candidato será considerado aprovado, respeitando o número de vagas, conforme edital e distribuição no sistema de cotas, de acordo com a ordem decrescente de pontuação. Item 14.4. Está previsto na LDB número 9.394/96, artigo 44, parágrafo 2º, que no caso de empate no processo seletivo, as instituições públicas de ensino superior darão prioridade de matrícula ao candidato que comprove ter renda familiar inferior a 10 salários mínimos, ou ao de menor renda familiar, quando mais de um candidato preencher o critério inicial. Continuando o empate, será utilizada a maior média na disciplina Língua Portuguesa. Persistindo o empate, o candidato com mais idade será classificado. Item 14.5. Para que o candidato possa fazer jus a este critério de desempate da LDB, o candidato deverá submeter sua comprovação de renda à comissão do processo seletivo especial, quando solicitado em tempo delimitado pelo cronograma, anexo 1. Que não entregar a comprovação não utilizará o critério de desempate previsto na LDB número 9.394/96, artigo 44, parágrafo 2º, parágrafo 2º. Item 14.6. O não comparecimento do candidato no horário e local estabelecido para todas as etapas do processo seletivo implicará a sua eliminação automática. Item 14.7. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das informações sobre o processo seletivo no endereço eletrônico http://procel.ifpa.edu.br. Item 15, da lista de espera. Item 15.1. Os candidatos classificados, além do número de vagas ofertadas no processo seletivo, comporão lista de espera, obedecendo-se à ordem decrescente de pontuação por modalidade de concorrência. Item 15.2. Após o período de matrícula dos candidatos aprovados e havendo vagas não preenchidas, serão convocados para a habilitação de matrícula os candidatos da lista de espera para o preenchimento das mesmas. Página 17. Item 15.3. A convocação dos candidatos da lista de espera será publicada no ambiente virtual do processo seletivo, no endereço eletrônico www.procel.ifpa.edu.br, conforme o cronograma constante no anexo 1 deste edital. Item 15.4. As vagas remanescentes decorrentes de desistência voluntária ou cancelamento de matrícula serão preenchidas por candidatos da lista de espera. Item 15.5. A lista de espera assegura ao candidato
apenas a expectativa de direito à vaga ofertada, conforme inscrição no processo seletivo, estando sua matrícula condicionada à existência de vaga e ao atendimento de todos os requisitos legais e regulamentares constantes neste edital, inclusive a documentação necessária para preenchimento das vagas do sistema de cota. Item 16, da habilitação de matrícula. Item 16.1. Após a divulgação do resultado final do processo seletivo, os candidatos selecionados por curso e modalidade de concorrência deverão realizar sua habilitação de matrícula no período estabelecido no cronograma previsto no anexo 1 deste edital. A habilitação de matrícula ocorrerá no setor de registro acadêmico do IFPA, Campus Bragança, Avenida dos Bragançanos, sem número, bairro Vila Sinhar, CEP 68.600, dígito 000, Bragança, Pará, no setor de registro acadêmico, no horário de 8h30 às 11h30 e das 14h30 às 17h30. Item 16.2. É obrigatório ao candidato comparecer ao campus do IFPA utilizando máscara de proteção contra o novo coronavírus sobre o nariz e a boca, apresentar carteira de vacinação contra a Covid-19 e manter o distanciamento social no interior da instituição. Quem se recusar a cumprir ou descumprir essa determinação não poderá adentrar no campus ou será convidado a se retirar e não poderá realizar sua habilitação de matrícula. Item 16.3. O candidato matriculado que não comparecer às aulas até o 15º dia letivo do semestre de ingresso perderá o direito à vaga e sua matrícula será cancelada, devendo ser chamado o próximo candidato da lista de espera, conforme curso e modalidade de concorrência. Item 16.4. Os candidatos aprovados nas modalidades de concorrência L1, L3, L5 e L7, autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, serão convocados para realizarem procedimento de heteroidentificação, complementar à autodeclaração por comissão especial de verificação da autodeclaração étnico-racial, tendo como critérios as características fenotípicas que serão divulgados na convocatória dos candidatos. Item 16.5. Todos os candidatos na habilitação de matrícula deverão apresentar os seguintes documentos. A. Requerimento de solicitação de matrícula fornecido pelo IFPA, devidamente preenchido. B. Certidão de nascimento ou casamento, original e cópia. C. Documento de identificação oficial com foto, original e cópia. D. CPF, original e cópia. E. Certificado de alistamento militar e ou reservista para candidatos do sexo masculino, obrigatório para maiores de 18 a 45 anos, nos termos do artigo 5º da Lei nº 4.375, de 1964, original e cópia. Página 19. Página 18. F. Título de eleitor e comprovante de votação da última eleição ou quitação eleitoral emitida a partir do endereço eletrônico www.tse.gov.br, obrigatório para maiores de 18 anos, original e cópia. G. Certificado de conclusão do ensino médio ou documento equivalente, original e cópia. H. Histórico escolar do ensino médio, original e cópia. I. Comprovante de residência atualizado. J. Uma fotografia 3x4 recente, sem carimbo e ou rasura. K. Uma pasta plástica transparente com aba elástica. Item 16.6. Todos os candidatos selecionados pelo sistema de cotas, além dos documentos relacionados no subitem 16.5 deste, deverão apresentar os documentos comprobatórios de sua condição de concorrência exigida neste edital. Primeiro, modalidade de concorrência L1. Candidato autodeclarado preto, pardo ou indígena, nos termos da legislação, com renda bruta familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio e que tenha cursado integralmente o ensino médio em escola pública. A. Histórico escolar, que comprove ter cursado integralmente o ensino médio ou o ensino equivalente à escola pública. B.
Autodeclaração de cor, raça, etnia, devidamente preenchida e assinada, a ser fornecida pelo IFPA. C. Comprovantes de rendimentos para apuração e comprovação da renda familiar bruta per capita nos últimos 3 meses anteriores à inscrição. Segundo, modalidade de concorrência L2, candidato com renda bruta familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio e que tenha cursado integralmente o ensino médio em escola pública. A. Histórico escolar que comprove ter cursado integralmente o ensino médio ou ensino equivalente em escola pública. B. Comprovantes de rendimentos para apuração e comprovação da renda familiar bruta per capita nos últimos 3 meses anteriores à inscrição. Terceiro, modalidade de concorrência L3, candidato autodeclarado preto, pardo ou indígena e que tenha cursado integralmente o ensino médio em escola pública. A. Histórico escolar que comprove ter cursado integralmente o ensino médio ou ensino equivalente em escola pública. B. Autodeclaração de cor, raça, etnia, devidamente preenchida e assinada, a ser fornecida pelo IFPA. Quarto, modalidade de concorrência L4, candidato que tenha cursado integralmente o ensino médio em escola pública. A. Histórico escolar que comprove ter cursado integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública. Quinto, modalidade de concorrência L5, candidato com deficiência autodeclarado preto, pardo ou indígena, nos termos da legislação, com renda bruta familiar per capita igual ou inferior, página 19, a um salário mínimo e meio e que tenha cursado integralmente o ensino médio em escola pública. A. Histórico escolar que comprove ter cursado integralmente o ensino médio ou ensino equivalente em escola pública. B. Autodeclaração de cor, raça, etnia, devidamente preenchida e assinada, a ser fornecida pelo IFPA. C. Autodeclaração da pessoa com deficiência, a ser fornecida pelo IFPA. D. Laudo médico emitido há no máximo 6 meses, atestando a espécie e o grau da deficiência, nos termos do artigo 4º do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença, CID. E. Comprovantes de rendimentos para apuração e comprovação de renda familiar bruta per capita dos últimos 3 meses anteriores à inscrição. Sexto, modalidade de concorrência L6, candidato com deficiência com renda bruta familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio e que tenha cursado integralmente o ensino médio em escola pública. Histórico escolar que comprove ter cursado integralmente o ensino médio ou ensino equivalente em escola pública. B. Autodeclaração de pessoa com deficiência, a ser fornecida pelo IFPA. C. Laudo médico emitido há no máximo 6 meses, atestando a espécie e o grau da deficiência, nos termos do artigo 4º do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença, CID. D. Comprovantes de rendimentos para apuração e comprovação da renda familiar bruta per capita dos últimos 3 meses anteriores à inscrição. Sétimo, modalidade de concorrência L7. Candidato com deficiência autodeclarado preto, pardo ou indígena e que tenha cursado integralmente o ensino médio em escola pública. A. Histórico escolar que comprove ter cursado integralmente o ensino médio ou o ensino equivalente em escola pública. B. Autodeclaração de cor, raça, etnia, devidamente preenchida e assinada, a ser fornecido pelo IFPA. C. Autodeclaração de pessoa com deficiência, a ser fornecida pelo IFPA. D. Laudo médico emitido há no máximo 6 meses, atestando a espécie e o grau da deficiência, nos termos do artigo 4º do Decreto número 3.298,
de 20 de dezembro de 1999, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença, CID. Oitavo, modalidade de concorrência L8, candidato com deficiência nos termos da legislação e que tenha cursado integralmente o ensino médio em escola pública. A. Histórico escolar que comprove ter cursado integralmente o ensino médio ou ensino equivalente em escola pública. B. Autodeclaração de pessoa com deficiência a ser fornecida pelo IFPA. C. Laudo médico emitido há no máximo 6 meses, atestando a espécie e o grau da deficiência. Página 20. Nos termos do artigo 4º do Decreto número 3.228, de 20 de dezembro de 1999, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença, CID. Item 16.7. A comprovação da renda familiar bruta mensal pelos candidatos aprovados para vagas reservadas pelo sistema de cotas segue o especificado na Portaria Normativa número 18, de 11 de outubro de 2012, do Ministério da Educação, alterado pela Portaria Normativa número 9 de 2017, conforme descrito abaixo. Primeiro, trabalhadores assalariados. A. Contra-cheques. B. Declaração do IRPF, acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição quando houver. C. CTPS, registrada e atualizada. D. CTPS, registrada e atualizada ou carnê do INSS, com recolhimento em dia, no caso de empregada doméstica. E. Extrato atualizado da conta vinculada do trabalhador no FGTS. F. Extratos bancários dos últimos 3 meses, pelo menos. Segundo, atividade rural. A. Declaração de IRPF, acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição quando houver. B. Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica, IRPJ. C. Quaisquer declarações tributárias referentes à pessoa jurídica vinculadas ao candidato ou a membros da família, quando for o caso. D. Extratos bancários dos últimos 3 meses, pelo menos, da pessoa física e das pessoas jurídicas vinculadas. E. Notas fiscais de vendas. Terceiro, aposentados e pensionistas. A. Extrato mais recente do pagamento de benefício. B. Declaração de IRPF, acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição quando houver. C. Extratos bancários dos últimos 3 meses, pelo menos. Quarto, autônomos e profissionais liberais. A. Declaração do IRPF, acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição quando houver. B. Quaisquer declarações tributárias referentes à pessoa jurídica, vinculadas ao candidato ou a membros de sua família, quando for o caso. E. Guias de recolhimento ao INSS, com comprovantes de pagamento do último mês, compatíveis com a renda declarada. Página 21. D. Extratos bancários dos últimos 3 meses, pelo menos. Quinto, rendimentos de aluguel ou arrendamento de bens móveis e imóveis. A. Declaração de Imposto de Renda, pessoa física, IRPF, acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando houver. B. Extratos bancários dos últimos 3 meses, pelo menos. C. Contrato de locação ou arrendamento devidamente registrado em cartório, acompanhado dos últimos 3 meses, dos 3 últimos comprovantes de recebimentos. Item 16.8. O candidato de nacionalidade estrangeira que for selecionado, legalmente residente no país, deverá apresentar para a efetivação da matrícula a seguinte documentação:
A. Ficha de matrícula fornecida pela Secretaria Acadêmica, devidamente preenchida, solicitando matrícula. B. Certificado histórico de conclusão do ensino médio ou documento equivalente, original e cópia, devidamente traduzido por tradutor juramentado. C. Certidão de nascimento ou casamento, original e cópia, devidamente traduzida por tradutor juramentado. D. Cédula de identidade do país de origem, original e cópia. E. Uma foto 3x4. F. Uma pasta com elástico. G. Comprovante de residência atualizado, original e cópia. H. Questionário socioeconômico disponibilizado pelo IFPA Campus Bragança no ato da matrícula, devidamente preenchido. I. O Registro Nacional de Estrangeiro, RNE, ou seu protocolo de emissão, documento que atesta a identidade de estrangeiro com residência temporária ou permanente no Brasil, expedido pela Polícia Federal do Brasil. J. Passaporte com visto para estudante. Item 16.8.1. Poderá realizar a habilitação de matrícula pelo candidato: A. O pai ou a mãe, se menor, munido de documento de identidade, original e cópia. B. Responsável legal, se menor, munido de documento de identidade com foto, original e cópia, e documento legal que comprove a tutela do menor. C. Procurador constituído, munido de documento de identidade com foto, original e cópia, e procuração com poderes específicos e com firma reconhecida para representar o candidato na habilitação de matrícula. Item 17, da não efetivação da matrícula. Item 17.1. O candidato aprovado que não comparecer para a habilitação de matrícula prevista no item 16 estará automaticamente eliminado do processo seletivo. Página 22, item 17.2. O candidato que não realizar sua habilitação de matrícula ou deixar de entregar a documentação exigida para preenchimento da vaga para a qual foi aprovado, no prazo previsto no programa deste edital, será considerado inabilitado para a matrícula e perderá o direito à vaga. Item 17.3. O candidato aprovado para a vaga reservada pelo sistema de cotas em modalidade de concorrência para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, modalidades L1, L3, L5 e L7, não aprovado no procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração, a ser realizado por comissão especial de verificação de autodeclaração étnico-racial, será considerado inabilitado e perderá o direito à vaga. Item 18. Informações sobre o funcionamento pedagógico e curricular do curso. Item 18.1. O curso superior de licenciatura em Educação do Campo, Ciências Humanas e Sociais do IFPA Campus Bragança prevê a oferta anual de 40 vagas por turma. A modalidade do curso é presencial, com duração de 4 anos, com carga horária total de 3.640 horas. Para efeitos deste edital, a turma 2022/2 ocorrerá pelo turno da manhã. Item 18.2. O curso superior de licenciatura em Educação do Campo, Ciências Humanas e Sociais do IFPA Campus Bragança é em regime semestral, com alternância pedagógica entre tempo acadêmico e tempo comunidade. O tempo acadêmico acontece na universidade e propicia o acesso às diferentes áreas do conhecimento científico, contribuindo para a orientação da pesquisa e sua sistematização ao longo do processo formativo. O tempo comunidade, relação prática, teoria prática, vivenciada pelos educandos, acontece nas comunidades do campo, onde moram, nas escolas na qual atuam ou nos movimentos sociais camponeses, dos quais fazem parte. Item 18.3. Durante o tempo acadêmico, as aulas ocorrem de segunda a sexta e nos sábados letivos, quando houver. Item 19. Das informações complementares. Item 19.1. Conforme a Lei nº 12.000,
89 de 2009, é proibido que uma mesma pessoa ocupe na condição de estudante simultaneamente no curso de graduação 2 vagas no mesmo curso ou em cursos diferentes em uma ou mais de uma instituição pública de ensino superior em todo o território nacional. Caso seja detectada pelo IFPA Campus Bragança tal situação, as providências cabíveis serão tomadas. Item 19.2. A qualquer tempo, constatada a prestação de informações falsas ou a apresentação de documentação inidônea pelo candidato aprovado, apuradas pelo IFPA Campus Bragança durante ou posteriormente à efetivação de matrícula, em procedimento que assegure o contraditório e a ampla defesa, ensejará na perda do direito à vaga e no cancelamento da matrícula do candidato aprovado, sem prejuízo das sanções penais previstas em lei. Item 19.3. O IFPA só expedirá diploma do curso após a integralização curricular, de acordo com o estabelecido no projeto político, no projeto pedagógico do curso, PPC. Item 19.4. Caso haja alteração na situação epidemiológica do município de Bragança, página 23. A instituição poderá rever a forma de qualquer etapa do certame e utilizar metodologia remota, online, para assegurar as medidas de prevenção à Covid. Tais ações deverão ser informadas através de errata a ser publicada no endereço procel.ifpa.edu.br. Item 19.5. Os casos omissos deste edital serão resolvidos pela comissão do processo seletivo. Em caso de dúvidas, entrar em contato pelo e-mail compese.braganca@ifpa.edu.br. Item 21. Dos anexos. Item 21.1. São partes integrantes deste edital os seguintes anexos. Anexo 1. Cronograma do processo seletivo. Anexo 2. Ficha de inscrição. Anexo 3. Pontuação atribuída às competências avaliadas na entrevista. Anexo 4. Declaração da condição de participação. Anexo 5. Questionário socioeconômico. Anexo 6. Requerimento para interposição do recurso. Anexo 7. Requerimento para atendimento especial para a realização da entrevista. Anexo 8. Termo de desistência de vaga. Anexo 9. Procuração simples. Bragança, Pará, 17 de maio de 2022. Danilo Silveira da Cunha, diretor-geral do IFPA, Campus Bragança. Portaria número 1746/2019, GAB.